Nossa convidada de hoje tem a política como traço de identidade. Simone Nasser Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, nasceu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Desde pequena acompanhou a carreira do pai, Rames Tebet, um professor universitário que foi prefeito, deputado estadual, governador e senador pelo Mato Grosso do Sul e ministro de Estado no governo de Fernando Henrique. Aos 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para cursar Direito na UFRJ. De volta ao estado natal, foi professora universitária de Direito Público e Administrativo por 12 anos. Ao mesmo tempo, dava consultoria jurídica e atuava como diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Em 2002, aos 31 anos, foi eleita deputada estadual e 2 anos depois virou prefeita de Três Lagoas. Em 2008, foi reeleita com 76% dos votos. Simone é daquelas mulheres que abrem espaço por onde passa. Em 2010, foi a primeira mulher a assumir a cadeira de vice-governadora do estado. No Senado Federal, liderou a primeira bancada feminina da história. Foi também a primeira a presidir a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e a primeira a disputar a presidência do Senado em 198 anos de história. Simone Tebet foi candidata à presidência da República em 2022 e, no segundo turno, apoiou a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa atitude corajosa provocou a ira de bolsonaristas, eleitores do seu estado, mas ela dizia: ir contra a candidatura de Bolsonaro é obrigação com o país. Sou democrata. Tebet está acostumada com a luta porque, segundo ela, firmar-se na política é um sacrifício monumental para as mulheres. É uma alegria muito grande para nós aqui no ICL receber para essa entrevista a ministra Simone Tebet. Muito bem-vindo ao ICL. Eu que agradeço, Chico, em seu nome, cumprimentar toda a equipe aí maravilhosa que me recebeu tão bem e cumprimentar todos os internautas, aqueles que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Pois é, você é uma figura cativante, carismática, né? Exatamente por isso tem tanta relevância política no país hoje. Mas eu te pergunto, de onde vem essa paixão pela política? Como é que começa essa história? Você pensava em ser política? É muito interessante, Chico. Assim, primeiro, eu nasci no interior do Brasil. Então, embora um estado que faça divisa com São Paulo, a minha cidade onde eu nasci, ela é dividida, né? Só atravessar uma ponte eu já estou no estado de São Paulo. Era uma cidade muito pequena, muito pacata. Eu nasci no auge, né, do regime militar, eu sou de 1970. E era uma criança sempre, era muito danada. Daquela que vivia na rua, subia em árvore, brincava com a molecada, andava de bicicleta, queria fugir de casa. Mas, ao mesmo tempo, muito tímida. Eu sou de uma família libanesa, então, assim, família muito rigorosa e tudo mais. Mas meu pai virou prefeito da minha cidade natal quando eu tinha 5 anos de idade. E, a partir daí, como filha mais velha, a forma como eu tinha de ficar perto do meu pai, que respirava política e fazia política 24 horas, era ficar ouvindo as conversas atrás das portas entreabertas, porque a gente, criança, não podia estar numa sala de adulto. Então, eu respiro política desde pequenininha, ou seja, eu tenho 50 anos em que eu acompanho a política de alguma forma. E tem um fato que eu acho que mudou a minha vida nesse aspecto, que um dia eu tinha 7 ou 8 anos, não mais que isso, porque senão ele já não era mais prefeito, onde ele falou, vamos ali com o papai. E ele pegou um carro e eu senti que assim estava indo, parece que muito longe, muito escuro. Ele chegou num bairro muito humilde e ali tinha um poste de madeira. Aí fizeram a contagem regressiva e da escuridão se fez a luz. Aí eu me dei conta que coleguinhas meus que estudavam na mesma escola pública que eu não tinham luz dentro de casa, enquanto eu tinha iogurte dentro da geladeira, ou gelatina, ou seja o que for. E aquilo começou a me despertar. Minha mãe muito religiosa, sempre assim, aos maiores... Católica. Ela falava assim, minha filha, ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Você tem tudo, saúde, família, dinheiro, no sentido de conforto. A gente tem que vir aqui para alguma missão. Então, isso acho que me formou, né? Depois eu estudei em escola, aí fui para Campo Grande, capital, estudei em escola de freira,
fiz o meu ensino médio em escola de padre e depois fui fazer o Rio. Então, acho que a gente é fruto da família e do meio. No auge, né, da ditadura, eu fui do movimento das Diretas Já. Naquela época, né, agora quem estiver nos ouvindo aí foi muito novo, vai falar assim, como assim? Né? Eu tinha 14 para 15 anos, eu pedi autorização para minha mãe para ir para as ruas para lutar por Diretas Já. A jovem fala assim, como assim? Eu tenho 12 anos, já saio de casa sem pedir para pai e mãe, né? Naquela época não era assim. Então, assim, isso acho que de alguma forma, meu pai foi para os grandes palanques da Candelária e tudo mais. Acho que isso... Você acompanhava? Quando eu era mais nova, não. Depois que eu já tinha, a partir dos 16, 17 anos, eu acompanhava os movimentos do meu pai, só que aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade, eu passei no vestibular muito cedo, como você mostrou. O Rio de Janeiro me abriu também a mente. Né? A primeira coisa que as pessoas me perguntaram assim, tem índio, e ele chamava índio na época, nem tinha o respeito de falar indígenas, né? Eles falavam assim, tem índio na rua, anda pelado, tem onça pintada. Esse era o nível do conhecimento, porque não tinha rede social, né? Então eu chegar num grande centro também foi ainda mais um berço como, né, o Rio de Janeiro, uma universidade federal, acho que contribuiu muito assim para avivar essa veia. Mas eu não fui criada para ser política. Tem um episódio em que era para eu ser candidata 4 anos antes, porque eu comecei a dar aula de como é que se com 21 para 22 anos, vi uma pós-graduação, que é direito administrativo, que é como é que você administra uma cidade, um país, né, um estado. E nesses 12 anos, as pessoas abordavam meu pai, porque tinha muitos servidores públicos ou jovens. Nessa época, seu pai era prefeito? Não? Meu pai não, meu pai já estava nessa época como início do Senado, bem início do mandato dele. A sua filha tem que ser política, a sua filha tem que ser política. Só que eu nunca fui criada para ser política. O político da família era meu pai. E aí ele começou a falar assim, olha, as pessoas estão falando, você dá aula muito bem, você fala de como administrar a coisa pública, você é conhecida, passou por mim 4 mil jovens, não é pouca coisa nas universidades. Naquela época tinha salas de até 120 alunos, hoje não pode ter mais que 30. E eu atrasei 4 anos, que eu falei, não, isso não é para mim, eu gosto de política de bastidores, eu gosto de amarrar santinho, estimular a mulher, ir nos bairros, eu gostava do barulho, né, de mexer com som, essas coisas todas, né. Da cozinha da política. Que acho que é um grande aprendizado também, do chão, né? Ali tá no chão, carregando bandeira e tal. Eu falei, tá bom, vou experimentar, pai, mas se não der certo, eu volto para casa. E eu virei deputada estadual. E ele falou um dia para mim assim, eu não quero morrer sem um dia voltar a ser prefeito da minha cidade. Já perdi, os meus candidatos perderam 4 eleições sucessivas. Todo mundo que eu apoio em Três Lagoas não ganha eleição. Eu falei assim, mas pai, eu acabei de virar deputada estadual, tenho 2 anos. Ele falou assim, mas as pessoas estão falando de você lá. Aí eu falei, foi outro parto, né? Porque eu sou muito... Aí eu falei, tá bom, pai. E eu quero deixar isso muito registrado aqui no ICL, porque esse foi, assim, para mim, foi, acho que, inspiração divina. Acho que Deus tocou meu coração, porque eu sou muito certa para algumas coisas. Eu recebi um mandato de 4 anos como deputada. Eu não sei o que me moveu a aceitar o pedido do meu pai, porque no dia da minha diplomação, exatamente no dia da minha diplomação, 6 de dezembro, antes de eu tomar posse, meu pai recebeu via fax, naquela época, um laudo de que o câncer tinha voltado na vida dele. Ele já estava há muitos anos sem o câncer, e assim, uns mais de 12 anos sem, mas ele teve um câncer, ele morreu 1 ano e meio depois, Deus já prefeita. Então, acho que de alguma forma, né, eu fiz a vontade, porque ele se sentia realizado, ele se sentia, né, embora ele nunca deu palpite, ele se sentiu realizado, eu consegui fazer alguém prefeito da cidade. E eu acho que isso talvez seja uma das maiores emoções da minha vida política. Ele voltou a ser prefeito através de mim, pelo menos ele viu, né? Ele podia ser candidato? Ele podia ser candidato, óbvio, ele era senador, não ia voltar. Mas não, o fundo, era a frase que ele fez, como pai, coração de pai conhece coração de filha, de tocar meu coração, porque ele queria me ver prefeita da cidade. Eu virei a primeira mulher prefeita de Três Lagoas. E fizemos uma gestão tão eficiente, estava no lugar certo, na hora certa, Lula era presidente, e a gente inaugurou a maior fábrica do mundo de celulose. A gente gerou tanto emprego na cidade, que a cidade dobrou PIB, dobrou investimentos. Eu fiz tantas obras. Três Lagoas explodiu, que eu pude ser candidata à reeleição sem sair do gabinete. Porque eu estava com quase 90% de aprovação, não existia rede social, então não é conta de mentiroso, hoje ninguém tem condições de ter isso. E pude ter o privilégio de colocar uma mulher de vice, que depois assumiu, porque depois um outro homem
quando eu fui reeleita, me falou o seguinte: eu preciso de você, era o governador, eu preciso de você para ser vice, porque eu preciso da sua região. E eu renunciei ao meio do segundo mandato, eu já tinha um mandato e meio, né? Quer dizer, saí de uma cidade pujante, cheia de dinheiro no orçamento, para ser vice, para cumprir uma missão pelo meu estado, e virei a primeira mulher vice-governadora de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, mas uma coisa me chamou a atenção, lá no começo da história, né, quando você viu a luz, né, não só explicitamente a luz que seu pai ligou num poste de um lugar escuro, né, mas o que você viu te tocou na política, né? Você viu ali, escancarada na sua frente, a diferença entre você e aqueles seus colegas que eram colegas de escola pública e que moravam né, sem recursos. Porque até então meu pai convidava, eu era pequena, às vezes com 6, 7 anos, para, por exemplo, vamos inaugurar uma escola, só festa, né? Vamos inaugurar um campo de futebol, tinha muito isso. Era só festa, ali não, ali eu vi um choque de realidade muito grande, né? E talvez seja o mais forte, tenha sido mais do que o ensinamento cívico do meu pai sempre foi um democrata, foi o ensinamento religioso da minha mãe, né? Aquela coisa da espiritualidade, a gente cumpre uma missão, seja qual for a sua orientação religiosa, evangélico, espírita, umbanda, seja o que for, você tem uma espiritualidade quando você crê em alguma coisa, e ela tem que servir para um propósito aqui, né? Que é uma passagem, né? Então, acho que isso mudou realmente a minha vida, porque eu não me esqueço desse episódio. Mas você identificou ali, talvez na minha opinião, o problema mais sério que nós temos no país, que é essa diferença, essa profunda desigualdade, né? Entre quem tem e pode, quem não tem e não pode ser. Aliado, Chico, talvez, a uma coisa que me marcou muito, além da questão da democracia, porque sem ela nós não temos nada. Nós não temos liberdade, nós não temos expressão, nós não temos a soberania do povo poder votar em quem quiser, a alternância de poder, para poder fazer justiça social, que é a grande missão do homem público. Mas ali talvez tenha me tocado da grande responsabilidade que um político tem. E quando ele quer, ele pode fazer. Ali eu vi o seguinte, eu vi meu pai entregando para um bairro aquilo que o bairro mais precisava e queria. Então a política tem que ter um propósito, que é servir. E isso acho que também tem muito a ver do exemplo do meu pai. Meu pai tem uma história de vida muito longa e meu estado reconheço muito, né, a integridade do meu pai, em sentido assim, da correição do meu pai, né, um homem que sempre esteve pronto a servir. E eu acho que é isso, né? E vem a minha mãe e fala, né? Cristo lavou os pés dos discípulos no ensinamento de quem tem poder, não é para ser servido, mas para servir de humildade. Então, acho que mistura muito isso na minha vida, sabe? Isso é um pouco o que te toca como política, como um espaço especial que você, como missão que você tem para fazer? Sem dúvida, Chico, porque assim, eu sou de uma geração que para a mulher sempre foi muito difícil esse espaço, é eminentemente masculino. Hoje ainda é, mas naquela época eu tive que mudar a forma de me vestir, a forma de falar, vou tirar o batom vermelho, vou tirar as argolas grandes que eu gostava, não vou usar saia porque eu quero ser compreendida, né? Eu quero que as pessoas prestem atenção no que eu estou falando, eu não quero receber nenhum tipo de assédio, eu não quero ter nenhum tipo de violência política. Então, assim, eu sou dessa geração. Ao longo dos anos, isso até que foi mudando um pouco, né? Mas ainda temos esse tipo de discriminação. Mas eu vejo isso como uma responsabilidade também. Então, além do servir, do se doar, né, do ter a humildade de saber que a gente é aqui mero representando o povo brasileiro, eu acho que as mulheres da minha geração, e mesmo as que vieram depois, têm uma grande responsabilidade com as mulheres. E não estou falando com as mulheres que querem fazer política, com as mulheres das donas de casa, das mães, as operárias, as mulheres chão de fábrica, as comerciantes, as empresárias, em relação a todas as mulheres, que é no sentido de se fortalecer no espaço de poder. Então, veio comigo também uma responsabilidade assim, eu não posso errar, porque o meu erro vai ser cobrado duplamente. Vai ser cobrado como política e vai ser me cobrado como mulher. Então, nesse sentido, eu sempre procurei também ser de alguma forma espelho. Errei milhares de vezes, mas sempre com muita responsabilidade de errar o mínimo possível, né? Então, enfim. Mas como a política pode ser e deve ser um espaço privilegiado para você exercer essa missão, para lutar por mais igualdade, né? Por mais justiça social, ao mesmo tempo que a gente vê ao longo dos anos no Brasil
é a política sendo espaço da manutenção de privilégios, né? É a política servindo para que aqueles que são os mais ricos continuem mais ricos e continuem escravizando grande parte do povo. E aí a gente entra num problema mais atual, né? Quando eu fui senadora, fui candidata, fui a primeira mulher em 200 anos de história a ser candidata à presidência do Senado, sabendo que ia perder a eleição. Meu partido ia lançar candidatos, surgiram 3, aí todo mundo viu que ia perder. Você já era MDB, né? Eu já era MDB, a vida inteira eu fui do MDB. E aí o partido tinha 3 candidatos, falei, era um período pós-pandemia, no período da pandemia eu falei, bom, não vou ser candidata. Aí foi desistindo, porque viu que ia perder, o líder ligou falando para mim, você quer ser candidata à presidência do Senado no nome do partido? Sim, é muito difícil, a gente desistiu. Eu falei, eu topo, eu vou denunciar o orçamento secreto, né? Eu vou, essa é a minha bandeira, né? Porque além de ameaçar, né, o sistema como nós conhecemos de independência dos poderes, né, tirando a força do executivo, de fazer políticas públicas assertivas, de colocar lá na ponta o dinheiro onde precisa estar. Você tem ali a linha gerando, né, um possível cadeia de corrupção no processo, etc. Eu vou ser candidata, sabia que ia perder, tive 21 votos, portanto tinham 21 senadores que não se sujeitou e outros que não votaram em mim, porque não gostavam, e mesmo honestos, mas não quiseram votar. Mas de qualquer forma ali, também eu dei uma virada de chave. Ao denunciar o orçamento secreto, a me colocar como candidata, eu perdi, mas o então candidato, que eu gosto muito particularmente, tenho um carinho por ele, é meu colega, é meu amigo, nós fizemos um embate de alto nível, que é o que o Brasil precisa, acabar com essa coisa rasteira, né, feia, que foi o Rodrigo Pacheco. Olha que interessante, olha como a história se constrói. Ele, para ganhar o voto de algumas mulheres que não votaram em mim, e não é porque ser mulher tem que ser votar em mulher, não é isso, ele prometeu criar a liderança da bancada feminina, que não existia, era um sonho nosso. Eu tinha sido a primeira mulher na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, foi criada em 2015, quando eu cheguei, e a gente lutava pela liderança da bancada feminina. Ele prometeu, uma semana depois, ele cumpriu. As mulheres se reuniram e falaram o seguinte, nós temos a liderança graças a você, então você vai ser a primeira líder. Mal eu sabia que viria a CPI da pandemia, cabia 27 vagas, se não me engano, todos os líderes indicaram homens, numa CPI que fala de vida, né? Ninguém fala mais de vida do que uma mulher, do que uma mãe, não é mulher, né? Sem menosprezar os homens, não é nesse Só uma sentido, coisa, você tem quantos né? filhos? Eu tenho duas meninas, duas adultas, né? 27 e 24. E aí, eu fui como líder da bancada feminina para dentro da comissão, desculpa, exigir que as mulheres tivessem poder de fala. A gente entrou, não tinha no regimento ainda condições, não tinha pelo regimento. Nós chegamos a dizer o seguinte, como é que pode 81 senadores, tem 27 homens, vocês não tiveram a capacidade de escolher uma mulher para estar aqui, nós não temos competência. E o presidente Omar Aziz fez assim, vamos dizer, nos deu assim o privilégio, dito por alguns, né, seguinte, a cada 5 homens uma mulher fala. Cada 5 homens uma mulher fala. Puxa. Não podíamos votar parecer nem nada. As mulheres brilharam na CPI. E eu me tornei mais conhecida, porque teve aquelas denúncias que eu fiz. Foi o seu caso e da Soraya Tronic. Isso, né, e da Elisiane. Elisiane Gama. A Leila. Então, assim, todas as mulheres que iam brilhavam. E isso me projetou o MDB. Então, foi criada a liderança da bancada feminina por conta disso, né? O MDB ia rachar. Quase 60% do diretório queria para Bolsonaro, 45% queria para Lula. O presidente do partido falou, olha, nós precisamos segurar o MDB não pode diminuir, queríamos que você fosse candidata. Como eu não ia ser candidata a mais nada, porque eu fiz um exercício bem antes de voltar para casa, porque no meu 5º ano de senadora, Bolsonaro presidente, eu comecei a bater muito nas pautas que eu não concordava com ele, né, de misoginia, de armamento na mão da população, eu sou contra, de desmatamento, vamos passar boiada, lembra daquela história toda? Eu comecei a ir muito contra, meu estado é muito conservador, eu falei, eu não vou nem ser candidata ao Senado, porque eu não vou me reeleger. Né? Mas eu tenho minhas convicções, eu não posso, depois de ter sido deputada estadual, prefeita, reeleita prefeita, vice-governadora, secretária de Estado, senadora, rasgar a minha história, dar um cavalo de pau, porque eu acho que tudo na política tem um limite, e além de tudo, do viés antidemocrático, as falas dele. Então, 3 anos antes, me ofereceu que eu seria candidata ao Senado e tal, mas
Isso Enfim, quando? Isso no primeiro ano do Bolsonaro, 2019. Então, eu já sabia que ia voltar para casa. Então, em 22, né, na eleição, né, um pouco antes, o MDB falou para mim, queria que você fosse candidato a presidente, precisamos segurar o partido. Quem é que veio com essa... Interessante que foi um deputado federal do Rio Grande do Sul, deputado Alceu, em nome do presidente, veio amaciar, né, primeiro, porque assim... E depois veio o presidente do partido falar em nome do diretório. E aí eu saí candidata à presidência da República. A única coisa que eu pedi para ele, eu falei assim, olha, tudo bem, aquele script da televisão lá, eu gravo, teleprompter que vocês chamam, tudo do horário eleitoral. Mas os debates, eu quero liberdade para falar o que eu quiser. Eu não vou ter apoio do MDB, eu não vou ter apoio dos governadores, combinado. Porque a sua presença nos debates foi muito... E aí eu tive a liberdade de poder... porque eu não tinha marra. Não tinha um governador de lá, outro governador, não tinha governadores me apoiando. E as pessoas concordando ou não com suas posições políticas ou do partido, né, todos olhavam e falavam assim, ela fala o que ela está pensando. Faz sentido, né? E aí isso fez com que eu, surpreendentemente, porque eu também não esperava, porque eu não tinha palanque. Chico, eu ia, por exemplo, no estado governado pelo próprio MDB e eu não tinha o apoio do governador. E combinado o jogo. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tenho zero mágoa, porque eles falavam, ou ele estava com Lula, outros estavam com Bolsonaro, estava tudo certo. Eu fazia o meu palanquezinho. E aí foi surpreendente, porque eu fiquei em terceiro lugar. 5 milhões de votos? E aí o que me chamou a atenção, isso é muito bonito, porque quando eu fui candidata pela primeira vez, mulher não votava em mulher, porque a mulher não se via empoderada. Não é que ela não votava por vaidade ou por... Ela achava que não era para ela. Né? Ela achava que, se imagina, isso não é pro ela meu foi bico. Criada como alguém, né, para ser subordinada, para trabalhar em casa quando muito sabe, assim, ter um cargo de gerente e tudo mais. Isso foi mudando ao longo do tempo. E a cada 10 votos que eu tive, como candidata, como presidente, 8 foram mulheres. Então, eu tenho termômetro quando eu passo no aeroporto. Eu estou no aeroporto, principalmente em Brasília, que você está mais composta, as pessoas te reconhecem, né? Porque se eu tiver, por exemplo, como nessa foto aí, ninguém vai achar que sou eu. E aí, ela... em cima de um... eu estava vendo as belezas maravilhosas do Nordeste, né? E aí, todo mundo pede para foto, é mulher. Quando um homem pede, fala assim, posso tirar uma foto? Porque minha mãe te adora. Posso tirar uma foto? Minha esposa votou em você. Posso tirar uma foto? É para minha filha. É raro um homem falar assim, posso tirar uma foto que é para mim? Sabe assim, no sentido... Então, isso é uma coisa que evoluiu, isso me deixa muito feliz, porque quando você fala em tantas primeiras vezes, né, eu falo assim, que tristeza, né? Em pleno século XXI, o Brasil tem mais de 200 anos de república. Eu tenho sido a primeira vice-governadora do meu estado. Meu estado nunca teve governadora mulher. Primeira prefeita da minha cidade. Primeira senadora. No caso do meu estado, eu fui a segunda senadora. A primeira presidente da comissão mais importante do Congresso, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, era para eu estar vivenciando com gosto isso, né? Mas me dá uma tristeza, assim, fala assim, gente, como assim? Né? Ainda a gente até cita porque não é comum. Mas se as coisas estão melhorando, eu fico muito feliz com isso. Quando é que você conheceu e viu pela primeira vez de perto o presidente Lula? Foi na fábrica de celulose em Três Lagoas, eu prefeita e ele presidente da República. Aí depois, outras vezes, nos episódios, né? Mas o presidente Lula tem uma coisa... um bom relacionamento com ele. Eu era uma oposição muito responsável. Meu pai sempre, né, ensinou que a política você faz com a grandeza do equilíbrio, né? Você nunca tem adversários e nunca você tem... Isso até Bolsonaro, você pode né? ter adversário, você não tem inimigo. Você não tem nunca uma pessoa ou um governo 100% ruim, até Bolsonaro aparecer, mas enfim. Então, meu pai sempre fala... E meu pai sempre foi de defender os projetos relevantes, e mesmo do presidente Lula, e tinha uma boa relação com o presidente Lula, tinha uma boa relação... e eu sempre eu era líder da oposição, é interessante, eu comecei como deputada estadual, eu era líder da oposição do primeiro governador do PT do Brasil, que foi o Zeca do PT. E era com uma urbanidade tão grande que depois, assim que eu assumi a prefeitura, nós fomos juntos para os Estados Unidos trazer a fábrica de celulose.
Então eu estava assim, comentando essa coisa do processo aí do próprio presidente, que é uma coisa interessante que eu acho que se o presidente falou de mulher, que eu preciso contar. Assim, é muito comum na política, 99% das vezes acontece, das mulheres serem interrompidas pelos homens quando está falando. Então, nas reuniões de líderes, nas reuniões de bancadas, no debate, é cultural. Muitas vezes não é uma coisa de má fé. Não é nenhuma má vontade, é natural. É um mau costume. É mau costume, né? E então é uma questão de educar. A gente tem falado, tem melhorado muito. Então a minha vida inteira eu fui interrompida. Acho que é por isso que eu falo tão rápido. Eu falo tão rápido que eu falo assim, se eu respirar, se eu tomar um cálice d'água, eu vou perder a plateia, eu vou perder sabe? Alguém vai mexer no celular e tal. Então, e o que me chama a atenção com o presidente Lula, que ele é hoje a figura mais importante do Brasil, ele pelo menos é chefe de Estado, né? Chefe do presidente Lula, e se a gente for para uma reunião com ele, pode ser quem for, não é uma ministra só, se for uma ministra falando, ou for sei lá, uma prefeita, ou for uma presidente da associação de bairros, e ele tiver numa mesa, ele não interrompe uma mulher. Eu chego lá, às vezes eu vou explicar, falar, presidente, estou aqui para explicar o pré-projeto do orçamento, porque ele acompanha tudo, né? Às vezes eu falo por 5 minutos para explicar a tabela e tal. Aí quando eu termino de falar, ele começa a perguntar e eu começo a esclarecer. E isso é uma coisa extraordinária. Eu estou falando de um homem de uma outra geração, que essa de 20, 30, 40 anos. Eu estou falando de um homem que já é pela 3ª vez presidente da República, né? E que dá espaço de fala para as mulheres, independente delas terem poder ou não ter poder. Isso é de uma grandiosidade, isso não se explora muito, né? Porque eu acho que são esses valores que estão faltando na humanidade, está faltando no Brasil. É você relativizar a falta de educação, a falta de respeito com os idosos, é relativizar, né, aqueles crimes cometidos nas redes sociais, como se na vida virtual eu pudesse mais do que na vida privada, né? É relativizar um governador do maior estado da Federação Brasileira colocar um boné que não é do Brasil, de um país que está massacrando, um país não, mas de um governo que está massacrando economicamente um país, né? Relativizar uma bandeira maior que a do Brasil, de uma outra nação, no dia 7 de setembro, na capital, no coração do Brasil, que é o Paulista, e não ter ninguém para dizer o seguinte, ó, enquanto essa bandeira estiver aí, eu não vou falar. Porque hoje é o dia da independência, o Brasil não é mais colônia de ninguém. O Brasil é soberano, significa que é o governo do Brasil. É o governo dos brasileiros, é o governo que tem que servir ao país, né? E aí é um outro tema que eu acho assim, eu como sou uma pessoa de centro, eu acho que a esquerda precisa se assenhorar de valores que não são da direita e que a direita sequestrou. Isso me dói muito como alguém de centro, que é equilibrada. Talvez por ter nascido na década de 70 e ter sido obrigada, que bom, porque eu sou patriota, a boa patriota, né, a cantar o hino nacional, a cantar o hino à bandeira, a respeitar, né, os símbolos nacionais, que é do brasão, a bandeira, o hino, né, eu acho que a gente tem que parar de ter medo em falar de pátria, porque eles sequestraram o bem mais valioso que é nosso. A pátria é nossa, o país é nosso, né? Então, assim, não são eles a falarem de família, quem faz pela família, né, é um governo que faz justiça social. É que repõe o Bolsa Família, é que devolveu a farmácia popular, é que coloca dinheiro no orçamento para aquilo que é mais sagrado para a mulher pobre cheia de filhos, que é uma casa popular. É quem cuida do social com responsabilidade fiscal, por isso que me colocou lá para dar o equilíbrio, né? Então essas palavras como família e pátria são nossas, a gente precisa se assenhorar desses valores, até para que a gente possa dizer que esses valores não podem ser relativos. Não há meia democracia. Ou você vive numa democracia ou você não tem democracia. Ou você vive numa democracia onde os poderes são independentes, onde os poderes protegem a todos. Hoje você tem a liberdade de expressão com responsabilidade, né? Onde aquilo que é crime no modo real, na vida real, é crime no virtual, ou você não tem democracia. E ao relativizar esses conceitos, eles estão formando uma nova sociedade, uma nova mente de jovens. Quem vai administrar o país daqui 10, 15 anos não pode vir com essa mente poluída de bolhas, de rede social, que acha que não precisa respeitar pai e mãe, né? Os avós
já são coisa do passado, que na liberdade de expressão eu posso cometer pedofilia, estimular jovens a cometer suicídio ou se automutilar, que está tudo certo, que eu não vou ser punido por isso. Então, assim, tô falando muito, né? Não, tá bom. E aí eu não sei porque que eu comecei a falar tudo isso. A gente vai te conhecendo mais de perto. Não, mas eu acho que é isso. Acho que, de novo, eu sou alguém da frente ampla. Esse também é uma qualidade do governo do presidente Lula. Ele sabe governar com quem pensa diferente. Mas quem pensa diferente, mas isso eu acho que é importante dizer, né? Mas que tem na essência aquilo que ele acredita. Eu falo que o que me une ao governo do presidente Lula é que aquilo que nós temos de coincidência de valores são infinitamente maiores do que aquilo que nos separa, né? O que eu penso diferente são coisas muito rasas comparadas às grandezas daquilo que a gente tem em comum. Pois é, e aí você teve 5 milhões de votos e depois você resolve, né, apoiar a candidatura de segundo turno do presidente Lula. Muita gente achava que você ia apoiar Bolsonaro, até porque é do Estado conservador, onde tem muita gente do agro bolsonarista, né? Tem uma história engraçada nisso. Eu quero saber como é que foi essa decisão? Eu acho que foi a negociação... Você não foi para Paris, hein? Você ficou aqui. Não fui. Até porque eu prefiro o Brasil. Eu conheço a Europa o suficiente para falar o mundo de um modo geral, ainda mais agora como ministra, enfim, para falar que o melhor lugar do mundo é o Brasil. Você ficou aqui e assumiu uma posição. Eu acho que eu brinquei outro dia falando assim, presidente, presidente, foi a negociação do sindicalista Lula mais fácil da história, porque a gente se reuniu na casa da Marta, minha colega, foi minha senadora Marta Suplicy comigo, e eu estava com o meu manifesto já pronto, e o presidente chegou e tal, eu falei, presidente, deixa eu começar a conversa, já dizer o seguinte, eu não quero cargo, não quero ministério, eu estou aqui pelo país e tal, meu manifesto está pronto. Eu vou pedir só para o senhor 5 políticas públicas que eu sei que é do DNA do senhor. Um deles era a igualdade salarial entre homens e mulheres, que foi aprovado, agora a gente tem que implementar. E o outro foi o Poupança Jovem, que virou pé de meia, que era um projeto meu de... E os outros 3? Né? Aí teve erradicar a fila da pandemia, criar um caixa para zerar a fila de exames e cirurgias da pandemia, né? Um ministério mais plural de, né, homens, mulheres, pessoas com deficiência, igualdade racial, enfim, aquilo que eu já tinha me comprometido. Mas, enfim, só que um dia antes, pediram para o meu marido vir para São Paulo. Seu marido é deputado, né? Meu marido que era deputado. Ele não é mais deputado? Hoje ele é chefe da Casa Civil do governador de Mato Grosso do Sul. E aí falou, olha, né, tem um recado para você, vão te ligar, uma grande autoridade e tal, lá na sede do MDB, e me ofereceram 2 ministérios. Primeiro ofereceram um, Ministério do MAPA, né, para apoiar o lado de lá. Eu disse, olha, eu não estou aqui por cargo. Tá? Se eu fui candidata sabendo que ia perder para presidente, eu dava pronta para voltar para casa, eu não vou aceitar ministério. No outro dia mandaram uma pessoa de Brasília, não posso dizer quem é, mas um grande ministro e tal, para falar comigo, me oferecendo o MEC, o Ministério de Educação e Cultura, com porteira fechada, aquela coisa. Eu falei, olha, eu não negocio valores, porque o segundo turno não tinha... Exatamente... Um dia depois da eleição, do primeiro turno. Do primeiro turno. Te ofereciam para você apoiar. Apoiá-los, né? Aí eu falei, acho que eu já dei todos os sinais ali nos debates e tal, né? E aí, no outro dia, eu fui conversar com o presidente. Interessante, porque o meu manifesto constava que eu não ia aceitar ministério, que era a forma de eu dar legitimidade ao apoio do presidente. Eu achava que com isso eu conseguiria dar mais voto para ele, dizendo no manifesto, olha, eu estou independente de cargo. O presidente ouviu. Eu, assim, fiz uma fala muito rápida, né? Ele só falou o seguinte, antes da gente começar a conversa, eu queria só que você não falasse que você não vai aceitar ministério. Eu falei, mas presidente, eu não vou aceitar. Ele falou, mas não coloque, porque na política a gente nunca diz mais do que precisa dizer. Depois a gente conversa. E depois, eu não coloquei, mas eu falei para o meu marido, estou voltando, não sei o quê. Resumo da ópera, Chico. Ele chegou a falar de ministério, voei com ele, me deu um envelope com o nome do ministério, que é o Ministério do Planejamento e Orçamento. Falei, presidente, hoje já é dia 23 de dezembro, eu não quero empacar, acho que o senhor tem que escolher. Ele falou, não, vai passar o Natal com a sua família e depois a gente conversa. Dia 27 de dezembro, meu marido me deixou no aeroporto. E meu marido falou assim para mim, foi uma eleição tão polarizada, a diferença foi, ele até que falou, 0,9, porque no mano a mano foram 900 mil votos, 1 milhão, 800, foi 900 mil votos, 1 milhão de votos. Ele falou, você acha que sua missão com o Brasil está cumprida? O país não está pacificado, Simone. Isso antes de 8 de janeiro, né?
Isso foi 27 de dezembro. Eu falei, já decidi e tal. Eu dormi. E no outro dia falar com o presidente. Eu não sonhei com meu pai. Eu não lembro de ter sonhado. Se sonhei, ficou no meu inconsciente. Eu sei que eu acordei e na hora que eu estava lá me aprontando, eu me lembrei de um episódio do meu pai que me fez decidir aceitar o ministério. Meu pai tinha acabado de assumir o Ministério da Integração Regional do Fernando Henrique. Só tinha 4 meses de ministro. O Jader cai enquanto presidente do Congresso, era do MDB. Não sei se Sarney e Renan estavam pensando em ser candidatos, viram ali que numa divisão não daria certo. Fernando Henrique pede para o meu pai pedir exoneração do ministério para ser candidato a presidente, porque ele era senador, para ser candidato a presidência do Senado. Ele falou, olha, Ramos, eu acho que só você dentro da bancada tem condições, foi meu ministro e tudo mais, e assim mesmo vai ser uma eleição difícil. Meu pai passou o final de semana sem dormir. E agora o Estado nunca teve ministro, né? Agora estou bem no ministério. O presidente não me cobrou, mas ele fez um pedido tal. Quando ele foi embarcar, ele falou, passou assoviando tal. Falei, e aí, pai? Falei assim, não. Ele falou assim, não, eu vou renunciar, claro, pedir exoneração e vou concorrer à presidência do Congresso. E eu perguntei para ele assim, o que te fez decidir? Porque eu vi meu pai muito angustiado, sexta, sábado, domingo. Ele falou, minha filha, isso era da década de 90, final de 90, menos de 10 anos da redemocratização do Brasil. Ele falou assim, minha filha, para um presidente democraticamente eleito, a gente só diz não se o pedido não for republicano. Ou seja, o que ele quis dizer, eu não tenho o direito de dizer não para um presidente que foi eleito democraticamente, a não ser que o pedido seja de corrupção. E é um pedido republicano. Né? Claro que era um pedido republicano, né? E ele falou, e eu acordei, Chico, com essa coisa interessante, né? Assim, não sei se tem a ver. Seu pai te visitou. Não, isso eu não posso mentir para dizer, porque eu não lembro, eu não sonhei com isso. De alguma maneira te visitou. Eu lembrei, acho que são os valores que ficam conosco, né? E é isso, por isso que eu falo, né? Eu falo assim, a gente não precisa voltar à história da organização, como que é? O SPB, né? Aquelas coiseiras lá da época. Mas a gente precisa ter nas escolas, nas universidades, a discussão mais aberta sobre política, né? Sobre esses valores, né? Teve um detalhe na sua história aí que me chamou a atenção, logo no começo, né? Primeiro, essa questão da desigualdade, e você descobrir que tem pessoas que são seus coleguinhas e que não têm nenhum conforto, né? Quando você foi levar a luz. Mas aí me chamou a atenção, seu pai era prefeito de Três Lagoas, né? Uma pessoa com recursos, e você, filha do prefeito, não estava na escola particular, você estava na escola pública, onde você convivia com esses coleguinhas. Eu fui para a escola privada no Fundamental 2 quando eu fui para a capital. Sim, mas lá na sua cidade você estava frequentando a mesma escola. Escola Estadual Afonso Pena. Isso muda muita coisa na cabeça, muda, na formação. Muda. Eu me lembro que assim, o cheiro da merenda era muito bom. Eu me lembro disso. Era muito bom da escola. E tinha uma professora que sempre oferecia para mim e eu não pegava. Eu não comia merenda escolar. E um dia, ela experimenta, então assim que eu experimentei e comi com gosto. A merenda estava maravilhosa, aquela merenda. Aí ela chamou a minha mãe um dia e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas assim, eu vejo que a Simone quer comer a merenda e ela não come. Olha que coisa, olha, eu nunca tinha contado isso porque eu lembrei até com emoção. A minha mãe pedia para os filhos não comerem a merenda para sobrar. Então eu levava um lanchinho assim, né? Assim, porque ela falou, olha, filha, tem gente que precisa comer, né? Precisa mais do que você. E eu não comia a merenda, porque minha mãe falava, né? E, de novo, naquela época a gente obedecia pai e mãe, hoje os filhos da gente não obedecem, né? Então, eu acho que isso nos molda, né? Assim, eu passava de ano, eu sempre fui muito estudiosa, uma das primeiras alunas da sala, sempre fui a melhor aluna, minha mãe obrigava a gente a estudar, e eu me lembro que, assim, a primeira vez que eu cheguei para minha mãe, eu falei assim, mãe, agora eu quero um presente final de ano, ela falava assim, não faz mais que obrigação. Então, é isso, assim, né? Calça de marca, né, que hoje a gente dá para filho, vai na promoção e compra. Não, é seu aniversário, aí você escolhe o presente que você quer. Então, eu fui criada, embora meu pai com muitas posses e tudo, mas eu fui criada, assim, com muitos valores, e acho que isso faz toda a diferença, né? Agradeço muito aos meus pais por isso. Fantástico, estamos aprendendo.
E o presidente Lula, então, te chama para ser ministra. Ele já te falou ministra do Planejamento? Ele colocou no envelope, né, assim, falou para... E aí ele me convidou para ser ministra do Planejamento e Orçamento. De cuidar do orçamento desse país, que é uma coisa dificílima. E porque ele gosta desse equilíbrio, né? Ele sabe que para fazer social a gente precisa um pouco de responsabilidade fiscal. Você não precisa fazer superávit, não é para pagar juros, mas você precisa ter as contas em ordem, porque se você gasta a mais do que você arrecada, você cria um clima de insegurança no país e faz com que o Tesouro, caso Haddad, tenha que emitir título para se endividar. E ao fazer isso, né, o câmbio fica desvalorizado, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, quem paga o pato é o mais pobre com o preço no supermercado. Então, esse equilíbrio, o presidente sempre gostou desse antagonismo, eu acho. Acho que ele gosta desses embates, é por isso que eu acho que ele erra pouco, né? Todo mundo erra, ninguém é invencível, mas ele faz uma métrica, ele vai para uma mesa e deixa a gente debater. Então, às vezes eu não concordo com o Haddad, não é comum, mas... Ele ouve muito. Aí o Haddad não concorda comigo, aí eu não concordo com a Esther, aí a gente, né, tem embates com a Casa Civil e vice-versa. Às vezes eu estou certa, às vezes eu estou errada, não é isso, a gente discute. Né? Primeiro lava a roupa suja, aí leva para o presidente, deu 3-1, ou é assim, agora quem tem o voto ali, né, que porventura foi derrotado, quer falar, e eu acho que é isso, aí ele pondera com a experiência dele e aí toma a decisão que é a mais acertada. Você quando foi convidada a apoiar uma das duas candidaturas no segundo turno, por tudo que a ministra acaba de relatar aqui, seria impossível você estar num palanque eu resumiria o seguinte, com Bolsonaro. Chico, com uma única frase, né? As urnas... Você passou pela pandemia, sabe? Aquelas milhares de sepulturas abertas. Como é que você vai apoiar? Não, eu resumo o seguinte, só tinha um democrata no segundo turno. Por isso que não há polarização no país, né? Polarização, né? Quem gosta muito de falar isso é o meu amigo Reinaldo Azevedo. A polarização pressupõe que você tem aqui a extrema-direita, do outro lado a extrema-esquerda. E não é. Né? A extrema-direita, o símbolo dela é Jair Bolsonaro e seus seguidores. E o presidente Lula nunca foi extrema-esquerda. O presidente Lula é um cara de centro-esquerda, né? Não tem na política. De esquerda nos concordo, valores. Não tem na política, Chico, mas eu acho que na rua eles colocam isso na cabeça do eleitor porque eles precisam... Né, as autocracias mostram isso, é história e você dá aula para nós. Eles precisam de um inimigo comum. Lamentavelmente, foi o que aconteceu na Alemanha em relação aos judeus. Eles precisavam pegar alguém, né, e pegaram os judeus para poder fazer todas as barbáries, né, o holocausto que eles fizeram. Então, a autocracia precisa de uma bandeira, ou precisa de um inimigo comum, porque aí ela cria, né, aquela comoção nacional e com isso ela se fortalece, além do domínio, obviamente, na época eram as mídias tradicionais, hoje agora, através de big techs, né, muito mais complicado, né, por isso que eles precisam de terra de ninguém, que seja terra arrasada, porque eles têm o controle dos algoritmos, né, por isso que, a meu ver, é o grande impasse que nós temos. Eu acho que o julgamento do ex-presidente é uma cortina de fumaça no que se refere às sanções americanas. Claro, ele se vê amanhã num processo, não tem. Mas a grande questão aí é que, enquanto no mundo as sanções são econômicas, as sanções para nós são políticas, porque nós ousamos dizer... Aqui não. Aqui nós estamos prontos para cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas mulheres. Nós não aceitamos misoginia, nós não aceitamos preconceito racial, nós não aceitamos o crime organizado dentro das redes sociais. Então, quando a gente fala de regular big techs e redes sociais, eles vêm com o argumento que é restringir liberdade de expressão. Por quê? Porque as big techs eu não preciso... Aqui eu não preciso avançar nessa história, né? Além de tudo, financiadores de campanha e é terra onde eles fazem, onde a extrema-direita consegue entrar. Por quê? Porque eles mentem, eles não têm responsabilidade nenhuma, então eles podem inventar e fazer o que quiser, né? Mas, enfim, acho que o Brasil, nesse ponto, está dando exemplo para o mundo de resistência, né? A gente só precisa continuar assim. Resistência com equilíbrio, sem radicalismo, fazendo o que o presidente está dizendo. Olha, eu defendo a soberania do país, mas não vou sair da mesa de negociação. Eu nunca saí da mesa de negociação, é que eu não tenho com quem negociar. Eu não tenho nenhum secretário de Estado americano para negociar, mas eu quero negociar. Tem nem embaixador no Brasil? Não tem.
Que é um... Mas muitos... Agora, esse é um tema que a gente tem que tranquilizar a população, né? Eduardo já deve ter falado aqui quantas vezes no ICL, né? Esse que é um dos maiores economistas hoje, né? Eduardo no Brasil, Moreira. Isso. O Eduardo, não sei se chama Eduardo Moreira, né? Mas enfim. Moreira, o Edu. Porque eu tenho muitos Eduardos na minha vida, inclusive meu marido Eduardo, minha filha Eduarda, minha irmã Eduarda, tio Eduardo, então eu sempre falo de Eduardo. Mas enfim, por sorte, né, o presidente Trump não foi reeleito numa sequência, teve um gap. E nesse gap o mundo se organizou. 1/3 de tudo que a gente exporta hoje é para a Ásia. 12% é para os Estados Unidos. É isso que eu quero saber. Como é que ministra do planejamento, como é que você pode planejar e pensar um país, você organiza ali o planejamento na maior dificuldade, aí vem esse tarifaço e altera as coisas, né? Como é que dá para levar isso? Senta na mesa, né? Aquilo que é de efeito imediato, a gente toma as medidas com um grupo de ministérios, né? A gente toma as medidas imediatas e aí replaneja o PPA, que é de 4 anos, e o planejamento de longo prazo. Você me permitiu, com isso, dar, assim, pela primeira vez na história, porque tem um aí engavetado, feito por 4 mãos só, nós vamos entregar no final do ano agora a estratégia do Brasil que queremos para os próximos 25 anos, feito com governos estaduais, com a sociedade civil, com todos os ministérios, e tendo como 3 grandes eixos e bandeiras. Um é o Estado democrático de direito, com liberdades públicas e tal, óbvio. O outro é o eixo da macroeconomia e o grande, que fica no meio, da justiça social, com responsabilidade de pauta da sustentabilidade, a questão da mudança climática. Então, esse guarda-chuva. Porque eu fui para a China fazer... Eu ia falar da China, no evento, a China 50 anos. A China é a prova que isso funciona, né, ministra? 50 anos. E a gente só tem o plano de médio prazo a cada 4 anos, porque está na Constituição. E aí todos os secretários de planejamento do Brasil participaram, independente de coloração partidária, e agora o presidente vai entregar a estratégia do Brasil que teremos nos próximos 25 anos, a partir do ano que vem já. Assim, esta que os futuros presidentes sim, cumpram, né? Essa é a nossa dificuldade. Mas acho que essa estratégia aí, a partir de então, indo para o Congresso, né, ela vai ser, não precisa de lei, ela é uma estratégia, né? A partir dali surgem políticas públicas, mas ela tá muito aberta, ela está muito centrada em ciência, tecnologia, inovação, inteligência artificial, essa nova educação como base, como eixo. Eu preciso da matemática, do português, 2 mais 2 são 4, da história, mas eu preciso colocar a ciência no centro de tudo, a tecnologia, a inovação, né? Então, assim, dá para planejar, e a nossa sorte é que o Brasil está com uma economia com mais diversidade de produção, tanto do agro, quanto da agroindústria, quanto da indústria, e ao mesmo tempo com mais diversidade de parceiros. 1/3 é Ásia. Pois é, isso nos salva um pouco do impacto do tarifaço. O que a gente exporta para os Estados Unidos, em percentual, em valores, é exatamente o que a gente exporta para a América do Sul. Só que, claro, para lá, com muito mais valor agregado. A gente tem aí a metal mecânica, que eu diria assim. Tem né? a Embraer. A Embraer acabou se livrando, né, do tarifaço. Hoje saiu, essa semana passada, aliás, saiu a questão de que ele zerou de novo a tarifa da celulose, porque estava impactando o papel higiênico, o lenço de papel, estava ficando 10% mais caro. Então, ele já zerou celulose. Eu acho que em breve fará isso com café, com a própria carne, porque está impactando lá. De laranja. Né? O suco saiu. O suco já saiu. Já saiu. Então, assim, e nós conseguimos, por conta disso, na parte, pelo menos do agronegócio, com exceção dos pescados e algumas frutas, a gente já conseguiu redirecionar. Tem um estudo do IPEA que vai ser divulgado. Tem já um estudo, eu não vou nem falar, porque esse só eu que sei, mas deixa primeiro o presidente ter acesso a ele, o vice-presidente, porque eles acabaram de me passar, o IPEA fica sob o meu ministério, mas então eu vou falar de um outro que saiu do mercado, tá? Do setor privado, que é parecido com o nosso, com algumas... O impacto para o PIB, né, brasileiro, do tarifaço, não dá 0,2%. 0,2%, 0,3%. E o impacto no desemprego é menor ainda, e tem um pequeno alívio inflacionário. Um pequeno alívio por quê? Porque se você não vende lá, barateia um pouco aqui.
Tanto que saiu essa semana passada, saiu agora o quanto durante o ano, este ano, caiu o preço do tomate, do café, do arroz. O arroz caiu muito comparado pós-pandemia agora, né? Do ovo, então, é até mais antigo, mas isso... Não, a carne tá... Porque a carne já foi redirecionada, né? E a carne tem um problema, e eu peço, assim, a atenção dos nossos 3 maiores campeões de produção né, de carnes no Brasil, né, que deixa um pouquinho mais de carne aqui no Brasil, barateia um pouquinho, porque o quanto eles exportarem, eles conseguem exportar. Então, vender em dólar para eles é mais vantajoso, mas bem que podiam pensar um pouquinho mais de deixar uma reserva maior para cair um pouquinho o preço né, da picanha, da costela, enfim. O povo brasileiro gosta muito de carne vermelha, né? Quer dizer, a gente deve ter a previsão do PIB para esse ano, um PIB razoável, 2,5%. Já estão prevendo 2,2%. Pode chegar até a 2,5%. É isso que eu ia falar. Não havendo novas sanções, tudo mais constante, né? Economia eu aprendi, sou advogada, né? Mas enfim, eu entendo de economia, mas eu não sou economista, né? Tudo mais, mas a minha equipe toda é maravilhosa. Eu acho que isso dá uma boa, porque o Haddad ajuda também. Também, né? Eu falo que eu falo assim que eu sou universitária lá eu falo que é estudante universitária lá na Fazenda. Mas de orçamento agora eu já tenho que ter cátedra, né? Já sou doutora porque 3 anos também tem que ter aprendido, né? Mas eu estou falando isso tudo porque você fez a pergunta do impacto do isso. tarifaço, a gente está... Tudo mais do PIB, tudo mais constante. Hoje o mercado fala em 2,2, mas a nossa equipe já está traçando algo em torno de 2,4, 2,5. E aí é um dado interessante. 3 anos consecutivos. A média dos últimos 40 anos de crescimento do PIB é 1,2. O Brasil, voo de galinha, cresceu 1,2 ao ano nos últimos, vamos supor, 30 anos, né? Tirando os 3 anos do presidente Lula agora. Só nesses 3 anos do presidente Lula, a gente chega a quase 10. Pois é uma coisa que fica na cabeça da gente. O crescimento do PIB é gigantesco. O desemprego cai ao mais baixo índice. A inflação está sob controle. São inúmeros, saímos do mapa da fome, né? São inúmeros indicadores de avanço do país. E por que diabos esse negócio ainda não está assumido pela população brasileira como patrimônio dele? Isso é uma conquista dos brasileiros, né? Por que isso não chega no povão, vamos dizer assim? Eu acho que a eleição foi uma eleição muito difícil, né? Assim, nós fomos vencedores num país muito dividido, eleitoralmente falando, politicamente falando. Familiarmente falando. E aí que eu ia entrar. E paralelo, né, uma lavagem cerebral, eu diria assim, da extrema-direita no Brasil, mudando valores, né, contaminando certos setores, inclusive religiosos, né, colocando algumas pautas de costumes acima de qualquer outra coisa e criando fake news, que é aquela coisa de tanto, né, de tanto você falar uma mentira, acaba, se você não contradizer, tornando verdade. Não preciso ir muito longe, né? Até hoje, isso eu vi aí por vídeos na Paulista, tem pessoas que acreditam que o Lula já morreu ou que está em outro lugar, que tem 1, 2, 3 sósias, que os ministros supremos já foram trocados. Então, quem acredita nisso e manda celular lá, e luz de celular para o céu pedindo para que a ajuda extraterrestre venha, né? Quem acredita nisso, acredita em qualquer coisa, então não vai acreditar nunca. Você vai morrer falando que a inflação está sob controle, que nós não temos mais, saímos do mapa da fome, né? Que tem o menor índice de desemprego, que ele fala assim, primeiro que ele não acredita, segundo que ele fala, isso para mim não interessa. Mas tem uma grande parte da população que não é fanática a esse ponto, né? Mas está contaminada por uma pauta de costumes que até hoje acredita, por exemplo, que o presidente Lula é abortista. O presidente Lula, além de tudo, né, além de, assim, ele não prega isso, ele nunca apresentou um projeto desse, ele nunca falou sobre isso. Então, como isso é uma coisa, assim, muito cara para um segmento da população brasileira, né, e que eu respeito, eu acho que a gente tem que respeitar, né, que a população é conservadora em valores, a gente não tem que brigar com ela, a gente tem que dialogar, são coisas muito distintas. Eu acho que tudo tem seu tempo para avançar. A gente não pode achar que é dono da verdade. Se eu digo que 70% da população brasileira, eu sei que vai ofender
acho que ouvido o que eu vou dizer, mas se mais de 70%, acho que é 80% da população brasileira é contra o aborto, salvo no caso os previstos em lei, então vamos dialogar, vamos discutir, vamos deixar esse assunto para a população brasileira discutir. Se eu trago isso para a política, aí sim, eu radicalizo, eu polarizo, eu coloco uma pecha, muitas vezes, num presidente que não tem, né, ou nem tem essa percepção. Mas essa extrema-direita quer colocar isso. É porque isso, Então, eu acho que... E aí, essa extrema-direita sequestra. Então, assim, acho que essa é a grande razão porque o presidente, dessa vez, ainda não colhe os frutos dos avanços, né? Assim, diferente do Lula 1, do Lula 1 para o Lula 2, né? Do Lula 2, quando elegeu o presidente Dilma, que estava, né? Assim, ele estava no auge, no Lula 2. Então, acho que essa é a grande... E quem vier pela frente ainda vai levar, talvez, aí umas 2 eleições, não 2, numa... Até 30, com certeza, está essa chamada polarização, que a gente chama, né, para facilitar. E pós-30, ainda vai ter uma sociedade dividida a depender da coragem que nós tivermos para fazer as mudanças que precisamos fazer dentro do Congresso Nacional. Acho que a eleição mais importante do Brasil passa pela eleição do Senado Federal. É ele que vai ser o guardião, efetivamente, da democracia. Não é só da Constituição, mas da democracia. Porque é ali que você pode empichar, né, um presidente da República, é ali que você pode avançar ou não com o processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você pode ser candidato ao Senado? Está no seu horizonte? Posso ser candidata. Eu estava, de novo, achando que ia ficar... Eu falei para o presidente já. Falei, presidente, se o senhor precisar de mim até 31 de dezembro de 2026, eu fico os 4 anos. Né, me proponho, eu sou ministra, né, eu não discuto eleição antes do ano eleitoral, mas já coloquei. Mas ele já falou, olha, ele veio com esse argumento, a eleição mais difícil e mais importante do Senado é do Senado Federal. E nós precisamos de pessoas democratas e tudo mais. Então, ele falou assim, vamos aguardar pesquisas, mas eu acho que talvez assim, seria interessante você ser candidata. E, assim, o PT no meu estado já disse isso para mim declaradamente, que se eu sair candidata, eu tenho o apoio deles, né? Então, não seria um problema, mas vamos pensar... Seria, se acontecesse, não seria pelo MDB, porque tem umas divisões aí. Não, em Mato Grosso do Sul não tem problema em relação a isso. Eu tenho todo o apoio já foi dito pelo presidente do partido. São Paulo? Porque seu nome é cogitado. Eu vi uma pesquisa recente. Meu domicílio eleitoral hoje é Mato Grosso do Sul, de novo. Mas Três Lagoas está na divisa com São Paulo. É só atravessar uma ponte. Descobriram até que meu marido é nascido em Birigui, estado de São Paulo. É a cidade, verdade. Mas, assim, vamos deixar isso tempo ao tempo, né? Eu sou de Mato Grosso do Sul, meu estado é Mato Grosso do Sul. Eu acho que, assim, quem tá na política hoje tem que entender mais do que nunca. Política sempre foi missão. Ou você acredita nisso, ou, sabe, assim, eu paguei um preço muito alto por estar na política enquanto mulher, na dificuldade de criar filhas, porque a gente, como mãe, sente, né? Minhas filhas, eu peço perdão para elas toda vez que eu as encontro, né? Pela ausência, pela não oportunidade. Nenhuma delas quer ser política, não? Não, nem criei para isso. Acho que assim, já cumprimos, a família cumpriu a missão, né? E está cada vez mais difícil, né? Assim, mas eu sempre preguei que política é missão, mas eu acho que mais do que nunca agora, com esse radicalismo, com esses retrocessos, eu estou falando aí de valores humanitários, mas eu estou falando assim de retrocessos na política mundial, em função daquilo que está brotando novamente, né? No fundo, Bolsonaro só despertou aquilo que já estava no coração de uma minoria da população. Mas que hoje está no mundo inteiro. Mas que está no mundo inteiro. Por exemplo, só para terminar aqui, eu não queria deixar de falar desse assunto. Sua origem é libanesa, né? Está ali vizinha dos palestinos. Né? Como é que você vê esse massacre? É um genocídio contra o povo palestino? Netanyahu. E é mais do que... Eu acho que você dá o exemplo, né, típico daquilo que... do câncer que hoje viraram as redes sociais sem regras. Né? Eu acho que hoje a grande arma que se tem e que mata, e que gera retrocessos, e que muda e que está mudando a mentalidade de uma geração, que ao invés de evoluir, está evoluindo, é o espaço do mundo virtual. Ali se produz fake news,
ali se muda a mentalidade. Eu não sei o que pensa hoje a comunidade israelense em Israel. Se está concordando ou não concordando. Mas a política da comunicação que é feita, ela manipula a mente, né, de um país ou de uma nação. Então, assim, e ver que é um projeto de poder, né, porque se não tivesse uma guerra, provavelmente não estaria mais como primeiro-ministro. Ainda falo, como é que alguém pode, em nome de um poder, massacrar uma nação, né, uma nação, um povo sem terra. E aí a gente vai voltar na história, né, onde foi o grande problema de não terem garantido... Pois é, mas essa manipulação, né? Pois é, e com a anuência, assim, com a anuência ou com a omissão, talvez é mais a palavra essa, com a omissão, né, das maiores lideranças mundiais, que poderiam estar resolvendo isso, né? Então, menos assim, a brasileira. Não, eu estou dizendo fora do Brasil. A imagem mais triste dos últimos tempos que eu vi, eu não posso nem falar que eu me emociono, mas é a imagem daquelas crianças cadavéricas com um pratinho na mão pedindo comida. É um absurdo, é um absurdo. É um genocídio em que assim, só mesmo mulheres, mulheres, crianças, né, assim, em nome de uma falsa bandeira. E não é isso que pensam os judeus brasileiros, assim. A gente sabe aqui, São Paulo é um exemplo típico, né? Eu tenho grandes amigos judeus, assim, a comunidade árabe e a comunidade israelense, assim, ela é unida no Brasil, a gente não tem isso. E aí o que torna tudo mais perplexo, né? A gente é um país de imigrantes, né? Então, é muito triste, assim, chegar a questionar, né? Se a humanidade realmente tem futuro. A gente fala muito de mudança climática e realmente é um grande problema que assusta, principalmente a nova geração, né? Mas será que não morreremos todos antes dos problemas ambientais? Então, assim, para isso que a gente tem que ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Você acredita no futuro do Brasil, Sem né? dúvida, do futuro do Brasil e da humanidade. Eu acho que o bem sempre vence o mal. Mas para que o mal impere, basta que os bons se omitam, né? Isso não é a minha frase, né? Então, acho que a gente tem que persistir. É uma luta eterna do bem contra o mal. Paulo Freire, que é um dos gurus desse lugar aqui. Eu vi o auditório, ele leva Paulo o nome Freire dele. Dizia, né? É preciso esperançar. Esperançar não é só ter esperança. Esperançar é agir. Para que se justifique ter esperança. E eu vejo que isso é esperança o tempo. Acho que é coragem. Assim, Deus me deu, assim, tenho muitos defeitos, inclusive ser desafinada para cantar, tenho todos os defeitos qualquer, mas assim, Deus construiu ao longo do tempo no meu coração a coragem de fazer o que precisa ser feito. Eu não tenho medo de uma disputa para perder, eu tenho medo de estar do lado errado da história. Não está. Só isso, de um dia falar assim, o que aconteceu? Não, eu paro antes na política, mas não... Aí eu desonraria demais a memória do meu pai. Eu queria falar aqui mais horas, tem um monte de coisa que a gente não falou. Desculpa, eu monopolizei seu programa, Chico, obrigada. Você me ensinou a não interromper, eu interrompi Imagina, tadinho, não deixei nem o Chico falar. Nada. Imagina. Obrigado, demais. Obrigada. Eu estou aqui no Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos da América Latina, e é impossível não olhar para esse lugar gigante e lembrar dos momentos que a gente passou em 2024 no evento Despertar. Passaram por aquele palco nomes como Serginho Grosman, Fátima Bernardes, Renato Freitas, Rodrigo Mocotó, Joana Maranhão, Bela Gil e tantos outros. A gente aprendeu, a gente se divertiu, a gente sonhou junto. E esse ano a gente vai fazer um evento ainda maior, ainda mais especial e, exatamente pelo momento que o mundo passa, ainda mais necessário. Vão estar naquele palco Margarete Menezes, a ministra Marina Silva falando sobre a questão do meio ambiente, Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo, falando sobre inteligência artificial, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che, os professores do Instituto Conhecimento Liberta, conversando sobre todos esses temas, mas também artistas como o Leone e tantos outros que vão fazer novamente esse espaço tremer, mas tremer de alegria. As pessoas vão se abraçar, elas vão se conectar, elas vão passar a fazer negócios juntos, abrir horizontes e a revolução vai dar mais um passo. Dia 19 e 20 de setembro, no Vibra São Paulo, a gente vai fazer história.